Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo agora pela HTV Lages e também pela LJTV e o Facebook aqui ao vivo, porque vamos iniciar daqui a pouquinho o programa Pense Bem com o meu convidado, que já está a postos. E o que eu vou fazer? Vou dar um espaço para que as pessoas entrem, vou até mostrar o meu convidado. Está ali, ó, Caio Salvino, meu querido. Como é que você está, Caio? Boa noite, Beleza? Dalvio. Boa noite. Eu estou ansiosíssimo para bater esse papo contigo aqui. Ah, vai ser uma delícia, com certeza. Vamos combinar o seguinte, então? Começa a compartilhar aí no teu Facebook, vai lá na HTV Lages agora, compartilha que eu vou fazer a mesma Vamos coisa lá. aqui, enquanto vamos fazendo, vamos aí batendo papo e vamos compartilhando, que é muito importante que as pessoas possam acompanhar o programa aqui também, né? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Deixa eu procurar aqui. HTV Lages, aqui, vamos lá. Vamos compartilhar o programa e já jogar para os grupos aí nos acompanhar. Vamos compartilhar. Isso, aqui, ó. Compartilhar. Isso aqui. Uhum. Já está compartilhando ali? Já estou mandando ver aqui também. Então, o pessoal vai Tranquilo. poder nos acompanhar, né? Vamos lá, então. Compartilhando, o pessoal vai entrando aí, vão compartilhando também. Então, está aqui publicar, beleza. Aqui. Uhum. Compartilhar nos grupos aqui. Grupos tem bastante de amigos aí também. Quanto mais, melhor, mais pessoas vão compartilhando e acompanhando o programa, né? Isso aí. Isso aí, ó. Vamos lá, outra quantidade de grupos aqui, para que as pessoas possam nos acompanhar. Com certeza vai ser um bate-papo muito gostoso aí. Deixa eu ver se o pessoal já estão entrando aí. Um pouco o pessoal começa a participar. Nós temos uma infinidade de grupos aqui. Bastante grupos. Compartilhou? Você tem bastante grupo aí também, Caio? Já mandei mandei para o meu perfil pessoal e para o do laboratório também. Uhum. Beleza. Beleza. Aí, vamos lá. Compartilhar numa página aqui. Deixa eu ver aqui. LJ aqui. Às vezes eu apanho um pouquinho aqui, né? Porque o meu assessor aqui, que está sempre me acompanhando, hoje não está aqui, aí, então eu sofro um pouquinho. Mas daqui a pouco eu acerto. Daqui a pouco eu consigo Tranquilo. acertar aqui. Aqui, agora vai dar certo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Uhum. Agora, acho que agora eu vou conseguir aqui. Aqui, agora vai dar certo. Mais um. Assim. Aqui, já vamos disparar o. Agora vai dar certo aqui.
Complica um pouquinho, mas daqui a pouco nós nos acertamos aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Aqui está conosco aqui a Leti Boy e Eugênia Leite. Já entraram aí, estão participando. Vou fazer o seguinte agora, então eu vou disparar a abertura do programa e em seguida nós entramos aí no bate-papo, tá bom? Vamos lá. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Olá, estamos girando mais o programa Pense Bem, hoje pela HTV, LJTV, pelo Facebook e para o programa O Navegador Nova Era TV. Meu convidado de hoje, o Caio Salvino, bioquímico. Então, hoje nós vamos bater um papo muito legal. Vou cumprimentar o meu convidado, então. Meu querido Caio, boa noite, como é que está? Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Lauvir, boa noite aos espectadores do seu programa, muito honrado de estar aqui contigo. É um jornalista que eu admiro muito, já que está no meio jornalístico. Aliás, aproveito para te parabenizar pelo Dia do Jornalista, que passou, né? E estou aqui à disposição e espero poder contribuir bastante com você e com o teu público para tirar dúvidas a respeito da Covid-19 e de tudo que envolve a questão não somente de vacinas, mas também o papel do laboratório, o que a gente tem feito durante esse ano todo que já passou, né? E são tantas situações, né? Tantas coisas, e nós temos aí um ano e pouco, né? Com essa pandemia, e acho que ainda existem muitas dúvidas ainda, né, Caio, em relação ao corona e as pessoas estão muito ansiosas. Não só ansiosas, mas até, em certas situações, pessoas até apavoradas, porque o índice de morte é terrível, né? O que está acontecendo nesse último mês aqui, o mês de março, foi uma coisa absurda. E estamos no mês de abril e continua, né? Mas você, enquanto bioquímico, você envolvido nesse trabalho, tem laboratório e tudo, como foi para você esse ano passado? Bom, primeiro, vamos retroceder um pouco para que possamos entender a extensão de todo esse problema e para fazermos um acompanhamento desta evolução. Você, como um profissional da área, o que você tem a nos dizer? Como foi aquele início, março do ano passado, toda aquela situação? Você envolvido, como foi? Como você se sentiu, Caio? E o que você tem a nos dizer? Porque depois nós vamos voltar em uma série de outras nuances aí. Ok. Uma pergunta bastante interessante. Quando começou a conversa de que havia alguma coisa acontecendo em Wuhan, na China, isso início do ano passado, início de janeiro do ano passado, quando começou a surgir no nosso meio profissional que havia alguma coisa estranha acontecendo na China e que poderia se tratar de uma epidemia, de uma nova gripe, e que essa gripe estava se espalhando muito rápido, inclusive com muita gente morrendo nos hospitais em Wuhan. Aí a gente comecei a acompanhar muito de perto, porque além do fato de ser bioquímico, de ter 30 e poucos anos de carreira já nessa área,
eu também tenho como especialidade a microbiologia clínica, então eu trabalho muito com os micro-organismos e evidenciando essas patologias e todas essas dificuldades que existem, desde diagnóstico até acompanhamento terapêutico dessas doenças virais, bacterianas, parasitológicas, fúngicas também, né? E aquilo chamou bastante atenção, mas a gente não imaginava no começo que seria dessa forma, porque sempre aparece alguma coisa que chama a atenção vinda da China em algum momento do ano. Um novo vírus, uma nova gripe. Nós tivemos, na história recente da humanidade, vários episódios, várias situações de epidemias de doenças virais vindas exatamente da China, como a gripe aviária, a gripe suína, o SARS, aí depois, um pouco mais para frente, vinda do Oriente Médio, o MERS, que também que já foram 2 doenças causadas aí por coronavírus humano, né? Então, sempre acompanhando essas doenças que vêm surgindo nas últimas décadas aí. Então, parei para prestar atenção, sim, já no comecinho do assunto ali, início de janeiro, eu já comecei a procurar, conversar com colegas de fora. Eu tenho uma ligação muito grande com os Estados Unidos e com alguns países europeus, e a gente começou a trocar, conversar muito, e até que a gente realmente começou a perceber que o assunto era sério, era mais sério do que se imaginava. Nesse momento, Valvir, a grande expectativa que nós tínhamos era saber o potencial de espalhamento dessa virose, se ela realmente tinha um potencial de espalhamento de maneira agressiva, rápida, trazendo problemas sérios de saúde, ou se trataria de algo controlável. Infelizmente, a gente percebeu aí, já está percebendo há mais ou menos aí 13, 14 meses, que se trata de uma doença viral de transmissão aérea e com um descontrole muito grande, principalmente por problemas comportamentais da sociedade, né? As pessoas ainda parecem não acreditar que a forma de transmissão desse vírus é através de vapor, através de gotículas de água no ar contaminadas pelo vírus que alguém eliminou naquele ar ambiente, né? Então, dessa maneira, a partir daquele momento em que começa a explodir os casos em Wuhan, e a Europa já começava a sofrer, principalmente norte da Itália, já começando a sofrer com muitos casos de infecção e muitos casos de óbito, já principalmente na população mais idosa. Então, nesse momento, a gente começa uma ligação de muitas conversas com um colega da cidade de Wuhan, na China. Isso por volta do mês de abril do ano passado, foi quando eu comecei a me aproximar mais do pessoal que já estava, então, atuando em linha de frente na Espanha, na Inglaterra, na Itália, mas principalmente esse primeiro contato que eu tive com esse médico chinês chamado Shen Zhang, que a gente conversou algumas vezes por e-mail, e depois até fiz uma conversa parecida com essa que você está fazendo comigo, através de um canal do YouTube, onde a gente conversou e ele começando a me contar naquele momento o que a cidade de Wuhan tinha sentido nos primeiros 2 meses da epidemia e como estava naquele momento. E nesse exato momento em que Wuhan já tinha perdido muitas vidas e a Itália estava morrendo gente já de caminhão, o Brasil vivia o carnaval. E aquilo... Em pleno carnaval, né? Mas ali, exato, já que você citou o carnaval, quando você citou o carnaval, naquela situação do carnaval, já havia uma preocupação e havia sido alertado, inclusive, os governantes, enfim, toda a população, né, do risco, né, Caio? E aí, infelizmente, a Organização Mundial da Saúde ainda não havia decretado a pandemia naquele momento que o Brasil vivia o feriadão de carnaval. Mas eu já tinha dito para algumas pessoas, as pessoas mais próximas de mim já sabem e vão lembrar disso,
eu já vinha dizendo que depois do Carnaval o Brasil viveria uma calamidade pública, né? O Brasil viveria uma catástrofe, porque sendo o vírus como tendo ele a capacidade de disseminação através de gotículas de água e da forma com que a gente se contagia, se contamina com ele, que é respirando o ar contaminado, fatalmente o Carnaval seria uma catástrofe. E foi o que a gente viu, né? A gente colheu uma catástrofe que perdurou ali até mais ou menos o mês de agosto, quando nós tivemos uma queda do número de casos e começou até uma certa esperança de que a pandemia estava sob controle. Mas eu, mais uma vez, e acho até por isso que eu estou aqui contigo hoje, porque foram tantas coisas que eu disse no decorrer do ano passado que acabaram culminando com as verdades, né? Uma das coisas que eu também dizia era nós iremos viver o pior momento do ano de 2020 no final do ano, porque nós iríamos ter, então, a partir do feriado do 7 de setembro, uma sequência de 4 feriadões que culminaria com as eleições em novembro. Então, nós tivemos o 7 de setembro, tivemos o 12 de outubro, tivemos o feriado ali de finados, depois tivemos as eleições, né? Então, essa sequência de feriadões, de aglomerações, de festas, de exageros acumulativa, ela gerou uma outra catástrofe quase que descontrolada ali no final do ano passado, por volta de setembro, outubro, terminando até perto do Natal, nós ainda estávamos numa situação meio complicada. E quando vem a virada do ano, eu pensei comigo, bom, eu acho que agora as pessoas entenderam que a festa e a aglomeração é que traz o prejuízo. Sim. Pensei comigo, eu acho que o final do ano vai ser mais tranquilo. E eu levei um susto enorme quando eu vi na época uma tentativa do governo do estado de Santa Catarina da liberação em massa de hotéis e tudo, e queriam abrir, e o Ministério Público naquele momento teve que intervir muito bem, como fez, de impedir essa liberação de todos os espaços dentro do território catarinense, porque nós tivemos um problema seríssimo vindo do Natal, Ano Novo e depois Carnaval. Imagine o que teria acontecido se nós tivéssemos a liberação total que o governo do estado tentou implementar através daquele decreto, né? Então, a situação teria sido ainda pior do que está sendo no momento aqui agora. Está conosco também o Mauro Maliverni. Então, boa noite. Boa noite, Mauro. Compartilhe o programa aí. O pessoal às vezes não se manifestam, né? Eles vão entrando e não se manifestam. Mas fiquem à vontade, pessoal. Querem participar, fazer pergunta aqui para o meu convidado, o Caio. Com certeza ele está afiadíssimo, e conhece bem. Esse jovem conhece bem. Como é que você teve o contato com aquele médico chinês? De que forma você teve o contato com ele? Quem te aproximou? Essa história é fantástica. Não, eu quero que você conte, mas vai lá, conta essa primeiro, que depois eu te faço a pergunta. Essa história é maravilhosa, porque ela surge, essa amizade, que na verdade não durou muito tempo por questões que eu acho que foram questões políticas, mas essa amizade foi uma amizade que foi surgindo por troca de e-mails. Ele publicou um artigo científico na revista Nature, ali por volta do mês de fevereiro. Eu li esse artigo, foi um dos primeiros artigos que eu li a respeito da questão das testagens laboratoriais para a Covid-19, um estudo que eles estavam fazendo lá no Hospital de Wuhan, no Hospital Central. E eu entrei em contato com ele, porque ele era o autor principal do artigo e o e-mail que estava disponível na publicação era o dele. E eu pensei, eu vou mandar um e-mail para esse colega, mas eu duvido que ele vai me responder, porque o cara lá no outro lado do mundo, vivendo o olho do furacão da epidemia em Wuhan, ele não vai me responder de jeito nenhum. E ele muito rapidamente me respondeu, coisa de 48 horas, ele já me respondeu, eu escrevi, ele me escreveu, e nós fomos conversando durante uns 2 meses. Então eu convidei para ele bater um papo comigo pela internet, para a gente conversar sobre a realidade lá em Wuhan, o que eles tinham feito, como os laboratórios de lá estavam fazendo os diagnósticos, como a medicina estava se comportando, se já tinha alguma
proposta de tratamento, se não tinha. Eu queria conversar com ele sobre isso, né? E ele veio conversar comigo. Mas agora entra a parte mais curiosa da história. Porque quando a gente combinou de conversar, eu falei para ele que nós íamos bater um papo no canal do YouTube, ele imediatamente me falou que ele não tinha acesso ao YouTube. E eu disse, bom, então a gente pode conversar pelo Facebook. E ele disse, não, eu não tenho acesso ao Facebook. Então eu fui dando todas as opções. Que coisa, que complicação, ele não tinha hein? nada. Ele não tinha acesso a absolutamente nada. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era um e-mail oficial da universidade, e ele tinha um e-mail da Google, um Gmail. Ele tinha um Gmail. E eu disse para ele, bom, como você tem Gmail, a gente pode fazer um Hangout. Naquela época dos Hangouts, né, tem aquele programinha da própria Google que a gente faz videochamada. Eu falei, a gente entra no Hangout daquele e eu jogo para dentro do YouTube e a gente conversa. Ele falou, tá bom. Aí marcamos o dia, marcamos o horário. Quando eu entrei para chamar, assim como você fez comigo ali, mandei o link para ele entrar no link, né? Eu vi que ele estava num lugar que parecia um escritório burocrático, assim. Sim. E eu disse, ei, Shane, tudo bem? Como você está? Ele, tudo ótimo, tudo bem. E eu via que ele falava comigo, olhando para o lado, assim, como eu estou fazendo agora, sabe? Ele conversava aqui comigo, olhava para o lado. E eu comecei a perceber que tinha uma mulher com ele naquele local, e ela falava algo em mandarim com ele o tempo inteiro. Então ele conversava comigo em inglês e ele fazia um gesto de aproximar o ouvido aqui comigo e conversando comigo em inglês, mas a mulher falando em mandarim com ele. Eu imaginei isso. Depois com certeza você imaginou correto aí. Uma pessoa, provavelmente do governo, que estava com ele, ele estava controlado quanto às informações que ele poderia passar para mim naquele momento ali, né? Tanto que a gente conversou e foi uma conversa relativamente superficial, não foi tão aberta quanto eu imaginei que seria, mas, muito interessantemente, depois ele me mandou um e-mail carregado de informações, que eu acho que foi por isso que ele desapareceu depois. Nunca mais consegui contato com ele. Até tenho até bom conversar contigo sobre isso, porque isso me faz lembrar que eu preciso mandar um e-mail para ele, para ver como ele está, se ele está bem, né? Se ele está vivo até, porque médico de linha de frente em Wuhan, naquele momento, né? Poderia, de repente, ter também se contaminado a qualquer momento e talvez até não estar entre a gente mais, né? Mas eu vou, bem lembrado agora essa história, eu vou entrar em contato com o Shane, vou mandar um e-mail para ele amanhã. Legal. Uma história bem interessante, né? Essa história é muito interessante. Seguramente ele estava sendo censurado naquele momento, e essa pessoa que lá estava orientando o que ele poderia falar, sem dúvida alguma, indiscutivelmente estava. Infelizmente ocorre isso, né? Mas isso ainda reclama-se muito do Brasil, né? A liberdade que se tem aqui, meu Deus do céu, é totalmente plena. Né? Nós temos um país cheio de problemas, mas um país maravilhoso para se viver, né? Ainda é um país muito bom. Pode falar, desculpa, te interrompi. Eu digo sempre o seguinte, você fala, nós estamos num país maravilhoso, eu também acho, um país incrível, com um potencial maravilhoso. Infelizmente, uma coisa que atrapalha o nosso país são, eu vou te dizer uma coisa, políticos profissionais. Esses atrapalham o desenvolvimento de um país, porque são camaradas, isso de qualquer banda do meio, banda da esquerda, da direita, essa tropa toda, qualquer um deles. Quando começam a avisar, Caio, quando começa a avisar o seu lado, o seu pessoal, independente do coletivo, que deveria ser exatamente o oposto disso, deveria ter hoje uma preocupação, e principalmente numa situação como estamos vivendo, com esta pandemia, sem ter bandeira partidária absolutamente alguma, tinha que estar todo mundo unidos, de mãos dadas, com um único propósito, fazer o bem para o coletivo. Eu não concebo que pessoas com uma cabeça desse tamanho se acham senhores poderosos do mundo, achando que são eternos, e não são. Ninguém é. E nós não sabemos nem o dia e hora que vamos, daqui a pouco,
apaga como uma velhinha, se foi daí, né, Caio? Por quê? O que se vê hoje em dia é isso, né? O que você quer dizer a respeito disso? A própria Covid-19 ela precisa se transformar numa lição de vida para todo mundo, porque eu tenho pensado muito sobre isso e eu acho e tenho dentro das minhas certezas que ou a gente entende o que está acontecendo, ou a gente entende, para observar e para entender isso que você falou, que é o bem-estar do coletivo, buscar aproximar, buscar despejar amor por todos os lados e fraternidade por todos os lados, ou todas essas mortes terão sido em vão, né? As pessoas estão morrendo para a gente poder aprender alguma coisa. Eu não consigo entender como pode morrer tanta gente e a gente não aprender nada com isso, né? Eu acho que talvez um dos grandes ensinamentos dessa pandemia seja aumentar um pouco o nosso grau de compreensão social e a gente passar a entender que a gente tem um papel muito mais importante do que acordar, trabalhar e dormir todos os dias, né? Meu querido, eu vou fazer um pequeno intervalo. Vamos valorizar os nossos patrocinadores, que eu sei que logo, logo você vai estar aqui, né? Vai estar rodando o teu comercial aqui, com certeza. Vamos lá. Tenho certeza absoluta que você vai ser o meu parceiro, e não só como divulgador, mas eu vou querer você mais frequência no programa, porque você tem um cabedal de conhecimento incrível. Vamos ao intervalozinho aqui. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta, estou aqui batendo esse papo, conversando com esta pessoa incrível, esse camaradia que tem um conhecimento fantástico, está fazendo uma transmissão de coisas incríveis aqui para nós, Caio Salvino, bioquímico. Meu querido Caio, no bloco passado, então, encerramos o bloco falando exatamente desta necessidade das pessoas rever seus valores, e entender que essa pandemia está levando indistintamente, não importa é o rico, é o pobre, é o médio ali, não faz diferença. Me marca uma frase, não sei se tu ouviu falar, alguém lá no Paraná que disse: eu tenho dinheiro para comprar 2 hospitais e eu não tenho dinheiro para um leito para minha mãe. E isso mostra, meus queridos, que nós precisamos ter um despertar de consciência. Vamos despertar, meus queridos. O mundo está muito, mas muito carregado de energias antagônicas, energias ruins, e as pessoas estão se deixando levar. Eu vejo em algumas reuniões, por exemplo, da CCJ agora, eu estava acompanhando uma sessão lá, meu Deus do céu, é impressionante o bate-boca, a acusação, um grito, o pessoal um acusando o outro, só falta se engalfinhar. Uma coisa absurda, não consigo conceber, meu querido amigo Caio, como é que pode as pessoas não pararem para pensar, caramba, o vírus ele está pegando todo mundo, não é? Não, a culpa do fulano, do Beltrano, então a culpa é de todos nós, nós vamos aprender a dizer minha culpa, minha culpa. Se eu não estou fazendo a correta, eu sou culpado tanto quanto o outro. Perfeito. Mas eu tenho todo o direito quanto o outro, eu tenho que trabalhar em harmonia, unidos, meu Deus do céu. Caio, será que é tão difícil as pessoas entenderem isso, ou são tão egocêntricos e não conseguem entender? É a característica
uma das características mais marcantes do ser humano, né? Eu penso em mim primeiro, depois eu penso nos outros. Infelizmente. E o que é mais incrível, Valvira, uma das coisas que mais entristece a gente é o fato de que nós somos em, sei lá, talvez dezenas de milhares aí, de centenas de milhares, certamente, de profissionais de saúde que trabalham no Brasil, mas talvez dezenas de milhares de profissionais de linha de frente hoje, começando pelas funções mais simples e chegando nas funções mais complexas, né? Independente da formação acadêmica de cada um, mas levando em consideração a imensa importância de cada profissional. E essas pessoas que estão, independentemente daquilo que está sendo discutido em Brasília, ou em Florianópolis, ou na Câmara dos Vereadores da nossa cidade, independente do que esteja sendo discutido, nós estamos fazendo plantão 24 horas por dia durante os últimos 13 meses de pandemia, indiscriminadamente, atendendo todo mundo, fazendo exame de todo mundo, atendendo com consulta médica todo mundo, tratando todo mundo, internando quem precisa. E isso é absolutamente pouco, passa despercebido pelo olhar da maioria dos políticos, né? Não querendo generalizar, mas de uma certa maneira generalizando, no momento em que fica se discutindo algumas coisas desse momento que são absolutamente pequenas perto do que a gente vive no dia a dia, na trincheira da doença, né? E a gente fala com propriedade porque o meu laboratório, por exemplo, ele está atendendo a unidade de pronto atendimento do município, ele atende o centro de triagem ali, o Hospital Tito Bianchini. Então, a gente sabe o que acontece, né, nessas trincheiras dessa guerra que é a Covid-19, né? Então, é muito triste ver quando isso acontece, essas discussões de cunho polarizado, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou cloroquina, eu sou anticloroquina, como se isso fosse a essência do atendimento que a gente está fazendo. Não é, né? Uhum. A essência é o lado humano, é estar ali para atender. E eu vou além, que eu acho que esse é um ponto que deve ser não discutido, mas valorizado por muito tempo ainda. Sim. Quando nós não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo, quando nós não sabíamos sequer o nome do vírus que estava causando isso, quando nós não sabíamos como ele era transmitido, quanto tempo ele ficava incubado, qual era a fisiopatogenia dele, ou seja, como a doença se construía no corpo do paciente, já estávamos lá atendendo as pessoas que apareciam doentes. Então, isso é o profissional de saúde, né? Uhum. O profissional que está lá atendendo sem medo. Sem medo. É humano isso, né? Então, falta, talvez, nesse setor da sociedade que fica discutindo as questões de cunho decisivo para o nosso país, olhar com o mesmo olhar que a gente olha ali, no olho do paciente, quando ele chega até a gente ali para coletar um exame de cotonete, vindo do centro de triagem, preocupado se está com Covid-19 ou não, com medo de morrer daqui a uma semana, 2 semanas. É isso que está acontecendo. A verdade é essa, nua e crua, né? A verdade não é aquela discutida pelos engravatados. Sinto muito. Né? E naquele momento que tanto você, lá no laboratório, até cita lá o laboratório, por favor, pode citar, né? Cita o laboratório aí, meu querido. Vai lá no laboratório e já Saldanha. Tá. E onde é que fica localizado? O Laboratório Saldanha é clássico, fica aqui na rua João de Castro, 187, aqui perto do INSS aqui. E a gente também atende a UPA com a nossa unidade Prontolab, né, que é um laboratório especializado em urgência e emergência, que atende 24 horas por dia, ali na avenida da UPA, do outro lado da avenida. Uhum. Quer citar o telefone? Telefone principal do laboratório. Eu até vou pegar aqui o número do WhatsApp para atendimento de urgência, que eu acho que é mais importante, né? Eu não sei de cabeça, porque
Lauville, foi isso o tempo que a gente sabia telefones de cabeça, né? Coisa. É verdade. A gente agora tudo olha para o celular para ver o... Vamos ver Verdade. aqui, do outro lado. Ó, o telefone do laboratório, para quem precisar de exame de urgência, é 99925 999, isso. 99925, são 3 números 9. 99925 1225. 1225. Isso. 99925 1225, que é o telefone de urgência, de atendimento de urgência e emergência Confere do laboratório. Isso mesmo. Né? Esse telefone é 24 horas por dia. Nós estamos lá atendendo a unidade de pronto atendimento do município. Atendemos também, somos parte aqui do corpo técnico que atende o Centro de Triagem Tito Bianchini, desde o começo, né? Então, essa realidade a gente conhece, Lauville, pode ter certeza. O que eu quis dizer, eu estava pedindo para você citar o laboratório e o telefone, mas eu estava colocando da seguinte forma: tanto você, como o profissional de laboratório, todos os seus auxiliares também, o profissional médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que meu Deus, eu valorizo tanto, porque eu já precisei tanto, eu já fiquei 30 e poucos dias internado no Nossa Senhora dos Prazeres, o carinho, o atendimento daqueles profissionais incríveis. Acrescentaria com muita força o fisioterapeuta, né, que é um profissional de excelente lembrança. Extrema importância nesse contexto também da Covid. Excelente. Que bom que você lembrou deles também, verdadeiramente. Então, aí é que está. Todo esse pessoal, vocês vão à luta, vocês estão ali na linha de frente e vocês estão atendendo, eles estão atendendo, não estão preocupados, será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar? Naquele momento não passa na cabeça de vocês. A preocupação de vocês é fazer o melhor para aquela pessoinha que está ali naquela frente, né, Caio? Exatamente. Agora, do outro lado, nós vemos, você colocou muito esses engravatados, esses, Deus que me perdoe para não falar uma besteira, mas esses fora da casinha, que ficam se degradando, querendo usufruir ao seu bel prazer uma situação que não deveria pensar dessa forma. Tem hora que me dá uma indignação, Caio, porque eu sempre digo, graças a Deus, difícil, né? nunca tive partido político e não vou ter, não tenho político de estimação, tão pouco. Eu acho isso aí um absurdo. Eu sou essencialmente Brasil. Eu sou verde e amarelo, eu sou brasileiro, eu defendo o meu país, sou patriota pra caramba. Agora, eu não admito pessoas que fazem certos tipos de coisa aí para usufruir, para usurpar essa situação do brasileiro. Então, não dá para entender, cara. Não dá para entender. É difícil. E vocês, profissionais, então, estão aí de linha de frente, se dedicando, se preocupando em melhor atender o seu paciente e fazer da melhor forma. Você citou uma coisa aí, eu quero agora a tua opinião a respeito. O tratamento precoce. Preconizou-se muito, ainda preconiza-se tanto esse tratamento precoce, uns contra, outros a favor. Eu tenho visto tantas matérias. Eu entrevistei o meu querido Dr. Décio, que é um querido de um amigo. Eu tenho uma admiração por esse ser humano, por esse profissional, e ele falando desse tratamento, a importância disso, ele usufruiu disso, e tantos outros também usufruíram. Eu já ouvi depoimentos, muitos, mas olha, perdi a conta de tantos depoimentos de médicos falando a respeito disso. Aí, de repente, tem uma gama de outras criaturas falando o contrário, mas eu só ouço esses contrários na grande mídia. E um dos médicos que ainda ontem eu vi uma matéria e revia hoje, ele falando que é lógico que os grandes laboratórios não têm interesse desse tratamento porque o preço é desse tamanho e eles querem um produto que seja super caro. Então, e aí, não sei o que fazem com a grande mídia e fica todo mundo contra. Eu quero a tua opinião, você um bioquímico, você um virologista, você é um conhecedor disso. Meu querido Caio, e agora recentemente teve o exemplo lá de Chapecó, até o presidente esteve lá, eu quero ouvi-lo agora.
Bom, eu concordo muito com a opinião do presidente do Conselho Federal de Medicina, né, quando ele diz que deve haver liberdade do médico na prescrição que ele achar melhor para o seu paciente. Quanto à questão da discussão em torno do tratamento precoce, é uma discussão que ela gira muito em torno de um conceito chamado medicina baseada em evidências, né? Esse conceito não é um conceito antigo, é um conceito mais recente, de algum tempo para cá, e ele classifica os tratamentos, os protocolos, de acordo com as evidências que vão surgindo, que vão suportando aquele protocolo na direção de que ele funciona efetivamente ou não, né? Baseado nessa linha de raciocínio, a gente pode levar essa discussão para esse campo da questão da evidência, dos tratamentos que já existem para... E eu falo aqui, agora falando aqui um pouco como farmacêutico, que é a minha formação acadêmica básica, né? A gente sabe que no desenvolvimento de um determinado fármaco, ele passa por várias etapas de estudo. Nós estamos vivenciando, por exemplo, agora a fase 3 de estudo das vacinas, né? Em plena pandemia, em plena utilização, nós estamos sim sendo parte de um estudo da fase 3 desses medicamentos, dessas vacinas. E existem tratamentos medicamentosos que são de baixo nível de evidência, por enquanto, de médio nível de evidência, e alguns que já estão no nível mais elevado de evidência, que vai se aproximando daquele nível tão sonhado, que é o nível 1A de evidência, que seria o máximo de evidência relacionada a determinado tratamento. A gente sabe que a grande parte dos tratamentos que são preconizados, utilizados em medicina, possuem nível baixo, médio, razoável de evidência. É muito difícil ainda aquilo que tem nível 1A, nível 1B de evidência, né? Até mesmo nível A de evidência. Tem medicamentos que têm, tratamentos que têm nível C, nível B de evidência. Então, se a gente for discutir isso, se torna muito difícil discutir tratamento, né? Então, é claro que as descobertas, as constatações que vão surgindo no decorrer das tentativas que os médicos têm feito, né, parte da medicina, não toda, estão voltando aquele direito estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina na livre prescrição pelo médico, daquilo que se chama de prescrição off-label, que é a prescrição de um determinado medicamento para algo que não consta na bula desse medicamento, até porque é uma novidade. O vírus SARS-CoV-2 é um vírus que surgiu em dezembro de 2019. Né? Não teria como ter, por exemplo, como constar na bula da prednisolona, que ela pode ser utilizada no tratamento para Covid-19, porque não deu tempo ainda, né? Mas essas constatações, essas tentativas que a medicina bravamente vem fazendo, heroicamente vem fazendo, de utilizar e de recolocar fármacos que já existem para outras tentativas terapêuticas, isso é louvável. Eu sou plenamente a favor disso, né? Inclusive, quando eu peguei Covid-19, a minha opção foi por me submeter ao tratamento que os meus médicos me administraram, né, me prescreveram. Eu, em momento algum, interroguei o tratamento que me foi prescrito, né? Claro que seguindo a linha que eu acho mais interessante, que foi a linha de um protocolo chamado protocolo Androkov, que é um protocolo que está sendo mais discutido, aprofundado, que segue uma linha relacionada a questões hormonais, a questões androgênicas e etc. E eu me submeti Na verdade, eu fui tratado por 3 amigos muito queridos, né? Eles, inclusive, eles fizeram um grupo de WhatsApp chamado Caio's Care, que quer dizer cuidando do Caio. Que legal, que legal. Que são os doutores Vinícius Narciso, Ana Lete Scopel e a Simone Ramos, que eu considero um trio
tão alinhado e tão fantástico, porque eu tinha o privilégio, naquele momento em que eu estava doente, de ter a minha grande referência, que eu considero a minha grande referência em medicina intensiva na nossa cidade, que é a doutora Analete, pensando, Deus queira que eu nunca precise da doutora Analete, mas se eu precisar, eu sei que ela é a pessoa que eu gostaria que me atendesse. Se eu precisasse de oxigênio, de qualquer coisa de além daquilo que eu estava tomando como medicação, né? O Vinícius e a Simone trabalhando dentro dessas discussões, discutiam todos os dias e também eu participando ali, dando pitaco nas decisões deles, mas eu espero que eles concordem com isso, acho que eles estão assistindo, que eu fui um paciente muito paciente. Eu fiquei realmente na posição de paciente. Mas tudo isso que estou contando, Alvir, para explicar que essa relação de confiança entre o paciente e o médico, ela é muito importante no processo de cura, né? No momento em que você confia no teu médico, que você se submete ao tratamento que ele te oferece, isso é um grande passo para você ter sucesso terapêutico, né? E eu fiz isso. Eu escolhi eu conversei com esses amigos, eu sabia que eles iam prontamente me atender, me ajudar, cuidar de mim, como eu digo que eles cuidaram de mim, estão cuidando ainda, porque eu ainda não recebi alta, estou aguardando até agora a palavra mágica, não veio Quanto tempo faz que você teve? Eu estou no 17º dia hoje. Ah, tá recém então? Sim, eu saí do quadro. Tu vai me contar, peraí. Vou ter que fazer um intervalo aqui rapidinho. Tem que você viu? Essa 1 hora vai ser pouca contigo, hein? Passou voando, né? Mas essa 1 hora vai ser pouco. Vamos ao comercial, nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Eu não estou te escutando, Lauvir. Eu não te ouço. Agora estamos de volta para esse último bloco com esse meu querido amigo Caio Salvino, batendo esse papo incrível, porque esse guri conhece e conhece muito. Você experienciou, aliás, está experienciando isso. Eu digo que bom você falar com alguém que experienciou ou está experienciando, porque o que você diz, isso é verdade, porque ela é a sua verdade. E é importante entendermos isso, que essa verdade é só sua. E você experienciou essa verdade, e você partilha essa verdade, partilhou com os seus médicos, trocou essa ideia com eles, e hoje você pode dizer que já está livre do vírus ou ainda não? Eu na verdade, eu estou em fim de tratamento, eu tenho alguns medicamentos que eu tenho que tomar até amanhã. Amanhã eu encerro todos os meus medicamentos, eu vou continuar fazendo apenas o uso de AS, né, de ácido acetil salicílico, para evitar sustos de formação de trombos, etc., aí pela frente, mas eu estou muito bem, eu fiz todos os exames durante, eu me usei também um pouco como cobaia, né, e eu fui estudando também o meu próprio comportamento, como o meu organismo se portava, os resultados dos meus exames, diante das situações que eu estava vivendo. Então, eu, como todo pesquisador curioso, eu aproveitei que eu estava ali disponível como
como paciente de mim mesmo e também fui me investigar, né? Coisa boa. Mas essa história toda, Lauvir, eu contei aqui para tentar sensibilizar as pessoas do seguinte: é fundamental que haja essa relação de confiança, né? Isso. Porque não adianta, por exemplo, vou inventar uma situação hipotética, que eu não acreditasse nesse formato de tratamento e eu procurasse um médico que prescreva esse tipo de tratamento. Começa um conflito de ideias, de pensamentos entre eu e o meu médico, e isso certamente vai atrapalhar. A gente acaba até auto-sabotando o tratamento, Perfeito. boicotando, não tomando direito o medicamento. Então, assim, A própria energia, né, Caio? A É, própria energia, exato. você já negativa. Se você negativou, a coisa já não foi legal. Então você precisa acreditar, ter a confiança, que ter um pensamento positivo, que isso ajuda muito. Eu sempre digo, tenho falado muito com muitos médicos, ter a fé, que eu acho que você é uma pessoa de fé também, trabalhar a sua fé, que é importantíssimo. Isso tudo cria uma harmonia entre o tratamento e a energia, ser esse ser cobaia que você foi, e que maravilhosa cobaia que tu foi, né? Você trabalhou muito bem contigo mesmo. Você foi em encontro desse ser que tu é, valorizando essa essência, que maravilha. Você até diz assim, poxa, mas esse Caio é um cara importante. Você descobriu a importância dele, né? Isso aí. Fui fazendo algumas constatações dentro da minha área, né? Buscando confirmar algumas coisas que eu falava, mas eu não tinha vivenciado. Então eu comecei a dizer, não, realmente isso aqui que eu falei tá certo, porque o meu resultado foi esse, o esperado era esse, então a coisa realmente funciona, né? Então assim, está sendo uma experiência um tanto quanto estranha, ela é uma experiência que dá para a gente dizer que é uma experiência perigosa, né? A gente corre riscos nessa experiência, mas comigo tudo deu certo, tudo funcionou certinho. O diagnóstico foi muito rápido, porque eu mesmo fiz, né? O meu próprio diagnóstico. Uma das coisas que eu tenho dito muito, e gostaria de aproveitar o teu espaço aqui para isso, é de tentar dizer para as pessoas que a Covid-19 ela não é uma virose como as outras viroses. Ela não se comporta como uma gripe, nem como um resfriado. Não, ela se comporta como Covid-19, senão ela teria outro nome, né? Ela ela é causada por um vírus diferente, um vírus que causa uma resposta imunológica diferente de outros vírus. Laboratorialmente, ela é uma doença completamente diferente de outras viroses. A gente precisou entender isso no andar da pandemia. E essa resposta que o organismo dá no começo, logo depois que você se contamina, mais ou menos 5, 6 dias depois, ela é uma resposta diferente do que a gente tem esperado. Então, eu tenho conversado muito com esses médicos, principalmente, troquei muito essa experiência com os meus médicos, né? Explicando para eles como eu me sentia, inclusive para mudar a forma de abordagem para a população. Muitas pessoas têm dito para mim assim, cara, eu assisti a tua live semana passada e eu estava sentindo exatamente aquilo que você descreveu, e no dia seguinte eu fui fazer o exame do cotonete, eu estava positivo e eu tinha Covid-19. Porque a gente fica esperando a febre, a gente fica esperando a falta de ar, a gente fica esperando faltar o olfato, faltar o paladar, ter dor no corpo. Mas a minha Covid-19, ela começou com calor. Eu não sentia nada além de calor. E eu achava que estava com febre e eu não tinha febre. A minha temperatura era 36,2, 36,4. Eu ia, botava o termômetro, temperatura normal. Mas eu dizia para mim mesmo, não estou normal. Eu não estou bem, tem alguma coisa estranha comigo. No dia seguinte eu vim para Lages, eu estava em Florianópolis na terça-feira, dia 23 de março. Vim para Lages no dia 24. Passei o dia inteiro aqui com essa sensação de calor, uma sensação estranha. E na quinta-feira, ou seja, no outro dia, ao meio-dia, eu chamei o laboratório, fiz a coleta e deu positivo, né? Então, eu não tinha até aquele momento, eu acordei na quinta-feira com coriza. Então, veja como é importante a gente falar sobre isso. Eu senti o primeiro calor na terça-feira de noite, antes de dormir.
Passei a quarta-feira toda com essa sensação de calor. Fui dormir na quarta-feira à noite com essa sensação de calor, portanto, 24 horas depois. E 36 horas depois, ou seja, no meio-dia, na quinta-feira, é que eu estava com coriza, com o olho ardendo. E aí eu chamei o laboratório, coletei e deu positivo. Mas veja, se eu tivesse esperado para considerar a coriza como primeiro dia de sintoma, eu já teria perdido 36 horas. Então, na verdade, quando as pessoas entendem que estão doentes, elas já estão doentes há pelo menos 2 dias, 2 dias e meio. Então, aquela conta que a gente faz, procure o médico no início dos sintomas, colete o exame do 3º e o 5º dia de sintomas. Muitas vezes esse 3º dia já é o 7º, já é o 6º. Entende? E isso acaba atrapalhando muito para o médico que atende essa pessoa, para a conduta que ele vai escolher para ela, como tratamento, quais os medicamentos ele vai prescrever e etc. Porque quando você fala, você usou o termo, vou repetir o termo que você usou, o tratamento precoce, essa terminologia ela é relacionada a um tratamento que precisa iniciar no máximo no 2º ou no 3º dia de sintoma. Porque senão, toda aquela ideia ela já começa a mudar de figura. Porque a pessoa vai se aproximando mais já é outro estágio. Do 6º e do 7º dia de sintoma, que é o momento em que a maioria das pessoas que vão para processo inflamatório começam a inflamar. Então, muitas dessas pessoas estão chegando no centro de triagem, estão chegando na frente do seu médico, já indo para a fase 2 da doença. Elas não estão mais na fase 1. Então, por isso que as pessoas estão chegando mais graves, porque o jovem ele tende a não valorizar esses sintomas que eu estou falando. Quanto mais jovem a pessoa é, mais ela despreza esse tipo de sensação, né? Então, ele vai demorar para buscar o atendimento. Nessa demora para buscar o atendimento, ela pode ser a diferença entre um tratamento que dá certo e um tratamento que não dá tão certo, né? Uma boa evolução clínica ou uma má evolução clínica. Então, é importante que as pessoas comecem a se conhecer melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu tenho rinite alérgica. Não sei se você tem também. Isso me persegue a vida inteira. Graças a Deus não a tenho. Quando eu acordei na quinta-feira, eu tinha todos os sintomas de rinite, mas eu dizia, cara, não é a minha rinite isso. Porque eu conheço a minha rinite. Eu sei como ela se comporta. E eu tinha uma ferida dentro do meu nariz e eu não tinha colocado nada dentro do meu nariz, porque eu já tinha dentro da minha narina uma guerra acontecendo entre o vírus e o meu sistema imunológico. Então eu tinha uma área sensível dentro da minha narina. Isso também me chamou a atenção. Isso na quinta-feira de manhã. Então esses detalhezinhos das pessoas, primeiro, entenderem, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Primeiro ponto é esse. Nós não estamos vivendo a era do oba-oba. Nós estamos vivendo a era de uma doença grave que pode matar não só uma pessoa, mas uma família inteira, conforme a família que ela atinge. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso me observar, eu preciso saber se aquela dor de cabeça que eu estou sentindo é a dor de cabeça que eu sinto porque eu estou sem óculos. Se aquela sensação de ardência no nariz, se o meu nariz escorrendo, é a minha rinite de sempre ou é alguma coisa diferente daquilo que eu estou acostumado a sentir. Se aquela sensação de calor que eu estou sentindo, eu sinto às vezes ou eu nunca senti também. Sim. Vamos começar a nos conhecer mais. Isso é importante. Exato. Valvir, esse é o ponto mais importante. Porque Bom, se você começa... Uma coisa, deixa eu só te interromper aqui um pouquinho, porque sintomas, você está citando certas situações, por exemplo, eu tomei a primeira dose da vacina. Eu senti um calorão, uma coisa fora do comum, eu senti um estado gripal, né? Como se tivesse gripado, mas a questão de 2, já passou. A 48 horas some, né? Já tomou a primeira dose e ela tem rinite. E ela continua com a rinite dela ainda. Ela vai tomar a segunda dose dia 10. Dia 10 agora, sábado. Mas ela continua com o nariz escorrendo e tá ali. Quando a gente tem rinite, a gente sabe que a rinite chegou. Você fala, aí tem que tomar lá o teu medicamento lá, antialérgico, histamina.
né? Eu tomo aquele Alectos, é a única coisa que serve para mim. Eu tomo lá uma baguinha daquilo, sai com uma luva. Então, assim, eu tô com essa sensação, tomei o meu antialérgico, não melhorei, não é rinite. Então, a gente precisa disso, precisa que as pessoas, primeiro, entendam que o momento é crítico. Segundo, nós precisamos que as pessoas entendam que a única maneira de não espalhar esse vírus é realmente se protegendo, é tendo o distanciamento social, não frequentar lugar com aglomeração de pessoas. Esse vírus, ele tem... Aí falam da nova variante. Ah, porque a nova variante se espalha eu ia te mais perguntar rápido. isso. Não, a nova variante ela não se espalha mais rápido. A nova variante se espalha da mesma maneira da cepa original, pelo ar. O que tem acontecido que tem sido muito diferente? Esse vírus, essa variante, a gente chama de P1, né, essa sigla, essa variante, ela tem uma afinidade melhorada quimicamente entre a proteína do vírus e a nossa célula. Então, o que acontece? Por essa melhoria química que o vírus fez nele mesmo, né, ela faz com que o vírus tenha uma capacidade de entrar na nossa célula com mais facilidade. As pessoas têm se contaminado com cargas virais muito elevadas. As pessoas estão frequentando lugares fechados, com aglomeração de gente. Nós vimos aí, você acompanhou certamente o que aconteceu nos beach clubs agora durante o feriadão, né? Sim. As festas. Nossa, no Café de Alagoas. Terrível. Tudo aquilo acontecendo como se nada tivesse acontecido do lado de fora, né? Então, esse tipo de hábito, e isso também é muito importante que as pessoas entendam, existe uma mudança comportamental de algum tempo para cá, Lauvina, a gente percebe isso. Nós dois já fomos jovens, né? Graças a Deus, e vivemos o êxtase da juventude e aquela necessidade de viver a vida que o jovem tem, né? Intensamente. Mas nunca o jovem foi tão rueiro como é hoje. A juventude hoje... Eu lembro quando eu era garoto, quando eu tinha 19, 20 anos, fazia faculdade, morava com os meus pais, sair durante a semana nem se cogitava, a gente nem... Meu Deus, como assim sair quarta-feira? Quarta-feira é noite de estudar, porque no outro dia tem aula, você tem faculdade, você tem que trabalhar. Eu trabalho desde os 19 anos de idade. Então, existia uma cultura diferente. Hoje a juventude se reúne de segunda a segunda. Um dia é para fumar narguilé com os amigos, no outro dia é para tomar uma cerveja no portão, no outro dia, quarta-feira, é dia de ir no bar, na quinta tem que sair porque é quinta, na sexta, sextou, no sábado vamos fazer uma churrascada com os brothers, no domingo nós vamos fazer uma reunião para contar tudo que nós fizemos de segunda a sábado, e eles se reúnem. Mas essas reuniões não se resumem aos seus amigos. Essas reuniões também são em casa, porque essas pessoas também têm pais, têm família, têm irmãos, têm avós. Então o almoço consequência da avós acontece. E esse vírus, ele está se espalhando de uma maneira diferente, porque a carga viral é muito maior nesse momento, muito maior, eu falo isso com toda a propriedade de quem realiza exames todos os dias para as pessoas, né? E essa carga viral muito elevada, ela está fazendo com que a doença evolua mais rápido. Então, a pessoa que demorava 4, 5, 6 dias para começar a evoluir a doença, 2, 3 dias ela já tem. Nossa. Muita gente já está inflamando em 3 dias, 4 dias. Deus livre, né? Verdade. Porque a carga é muito elevada. Meu querido Caio, eu ficaria... que a pessoa se proteja. Meu querido Caio, eu ficaria mais uma hora contigo, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, meu guri. Eu vou te dar mais 30 segundos para você fazer o teu fechamento. Pô, vai lá. Tranquilo. Primeiro eu quero te agradecer imensamente pelo espaço. Me sinto muito feliz e prestigiado por você, pelos teus espectadores. Estou muito obrigado. Lages é uma cidade que me abraçou. Eu vim para cá um menino de 23 anos de idade. Já estou com 53, vou fazer esse ano. Então, portanto, esse ano eu completo 30 anos de Lages. Então, muito obrigado por você representando essa cidade que eu amo tanto, que me abraçou com tanto carinho. E eu queria deixar esse recado para as pessoas, que elas se conheçam melhor, se observem mais
e a menor mudança, diferente daquilo que ela está acostumada com o seu dia a dia, do seu corpo, que ela procura o atendimento médico, porque na melhor das hipóteses, o médico vai dizer, cara, se não tem nada, vai para casa, fica bem, tá tudo bem. Mas vai que numa dessas você realmente está fazendo um diagnóstico bastante antecipado, podendo ter aí o tão sonhado acolhimento precoce que a gente tem falado tanto, né, pela classe médica, para que você possa ter o teu quadro resolvido rapidamente. Mas mais importante que qualquer coisa, não se exponha em hipótese alguma a altas cargas virais, ambientes fechados, cheio de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, porque quando você fala, você cospe. E esse cuspir, ele é invisível, um vapor que sai da nossa boca. No inverno a gente enxerga isso, né? A gente enxerga isso no inverno. Porque quando a gente fala, sai aquela fumacinha, aquilo ali é o que se espalha, é aquilo que espalha. É o que está se espalhando ali. Onde a gente está, tá bom? Valeu, porque só vou registrar aqui o Marco Velho. Boa noite, meu amigo Caio, só ouvindo que foi um companheiro de bancada com o programa Copa e Cozinha da Band, um profissional de extrema competência. Um abraço para o Marco Velho, que é um querido Marco Velho também. Grande ele ainda Marco coloca Velho. Um dos sintomas do Covid é a elevação exacerbada do diabetes, e que não é diabético. Ele faz essa pergunta, depois você vai respondê-lo pelas mensagens aí, eu não tenho mais tempo aqui, infelizmente, a Nadir Keller também conosco. Mais uma vez, meu querido Caio, gratidão por sua participação. Aquele caloroso abraço em você. Muito obrigado por sua participação. Valeu? Meus queridos, um grande abraço a todos vocês. Que bom que vocês estiveram conosco até agora. Grande abraço.